Olá pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje vamos falar sobre o ascendente Libra, que tem sempre como descendente Áries. Então vamos lá? Então, quando a pessoa do ascendente Libra nasceu, ou seja, quando ela sai da escuridão da barriga da mãe dela e vai para a luz, o signo que estava saindo da metade escura da Terra indo para a metade clara era Libra. Então ela vai assumir as características desse signo para poder agir e interagir no mundo. Já Áries, que é o signo oposto a Libra, estava se escondendo a hora que a pessoa do ascendente Libra nasceu. Então as características de Áries a princípio são inconscientes para ela, estavam se escondendo, e ela precisará se colocar no lugar do outro, precisará dos relacionamentos para poder enxergar e absorver aos poucos as características de Áries. Tá legal? Mas como são então as pessoas de ascendente Libra? Olha, geralmente são pessoas equilibradas, que sabem achar o ponto de equilíbrio entre o que elas querem e o que os outros querem, tem uma boa capacidade de escuta, de ouvir, de se colocar no lugar do outro e com isso se tornam pessoas políticas, diplomáticas e muito sedutoras. É um ascendente considerado um pouco, entre aspas, estranho, porque o eu tem a ver com o signo de Áries. Então o ascendente Áries é um ascendente considerado clássico. Então o ascendente que é o eu, a gente vai ter neste caso do ascendente Libra, o signo que a palavra-chave é outro. Então o ascendente Libra vai se afirmar pela capacidade de se pôr no lugar do outro. A palavra Libra vem de equilíbrio. Equilíbrio vem de equilibrium. Equi é igual, né? Que dá origem a equidistante, equilátero. E librium é oscilação, a oscilação da balança ao colocar pesos, né? Então o equilíbrio não é a ausência de oscilações, o equilíbrio é a busca de oscilações parecidas, de oscilações harmônicas. Então as pessoas de ascendente Libra não são sempre equilibradas, mas elas conseguem, vamos dizer assim, equalizar, né, os destemperos, os desequilíbrios da vida. E com isso conseguem buscar equilíbrios entre a intuição e o lado racional, entre a visão mais intuitiva e mais científica, entre o masculino e o feminino, e principalmente entre o que ela quer e o que os outros querem. Já comentei aqui da etimologia dessas duas palavras, né? Consideração vem de com, junto, sid, céu, sideral, celeste. Então, considerar uma situação é levar em conta os apontamentos do mundo, os apontamentos celestes, para tomar uma decisão, certo? Então, eu considero o que os outros pensam, eu considero o contexto, e isso é muito Libra. Desejo, que é a palavra que tem a ver com o signo oposto, Áries, vem de des, superação, sid, sideral também. Então, desejo é o seguinte, tem o sideral, tem os apontamentos celestes, as orientações do mundo, mas é como se a pessoa dissesse, desculpa a palavra, foda-se o que os outros querem, os apontamentos celestes, porque eu vou seguir o meu desejo. Uma atitude, assim, de certa forma, egoísta, né? Então a gente tem esse ascendente, Libra, que sempre pesa os dois lados da questão, que sempre tenta enxergar o outro lado da questão, sempre tenta enxergar pelo olhar dos outros, né? Então ele considera, né? Então ele leva em conta. Então é por isso que ele vai ter dificuldade, às vezes, em tomar decisões por considerar muitas hipóteses. E ele vai ter dificuldade, então, em seguir o próprio desejo. Em, de certa forma, falar esse foda-se para os outros e seguir o que ele quer, né? Então esse é o ascendente Libra, que aos poucos, quando ele for conseguindo se relacionar com o seu descendente Áries, ele pode ir absorvendo essas características e conseguir ser mais egoísta e conseguir fazer mais por ele. Como eu já comentei em outro vídeo, a etimologia da palavra interesse vem de inter, entre, esse, ser, estar. Então, interesse é estar entre. Entre o quê? Entre o eu e o outro.
A pessoa interessada, ela não está totalmente ensimesmada nela mesma, nem totalmente jogada no outro. Ela está entre os dois. Libra, como a gente já sabe, é o ponto do meio do zodíaco. Até Virgem a gente considera o aprimoramento do eu. E a partir de Libra é o outro. Então a divisão entre Virgem e Libra é a divisão entre o eu e o outro, que é onde Libra está, né? Por isso temos a palavra interesse associada a Libra, que geralmente é um signo interessado e interessante. Como a gente vai ver algumas pessoas famosas no final que vão ilustrar o que a gente está dizendo. Então esse ascendente geralmente se liga ao que é belo e agradável, né? Gosta de filosofia, de arte, de matemática e tudo que for possivelmente perfeito, né? Mas então um signo mais de imposição, né, de afirmação é Áries. E como é que esse ascendente Libra então se coloca, se impõe, né? De uma maneira mais política, né? Então é como se ele dissesse algo assim, quando ele quer que o outro faça o que ele quer. Olha, para o bem geral de todos, é melhor que você faça do jeito que eu quero, né? Então, tem a etimologia aqui de uma palavra que vira ducto, né? Caminho, que é ducere, que dá origem à palavra sedução, né? Então, Libra, às vezes, para conseguir fazer com que os outros façam o que ele quer, ele seduz, ou ele induz, ou ele conduz. Todas essas palavras têm essa mesma etimologia de caminho, né? Então, induzir é fazer o outro, tomar o caminho dele, né? Seduzir seria fazer o outro se apartar dos valores do outro para trazer o outro para si mesmo. E conduzir seria tomar um caminho juntos, né? Então, essa é a forma desse ascendente Libra se colocar, se impor, através da indução, da sedução e da condução. Os relacionamentos e parcerias são muito importantes para esse ascendente, né? Mas também é importante que ele participe mais dos relacionamentos e das parcerias, porque pode haver uma tendência de ele ficar venerando o ariano, o fogo ariano, e não se colocando, ficando mais nos bastidores, assim, querendo pegar um pouco do calor do fogo ariano meio de fora, sem participar muito da relação. É importante que ele participe, mesmo porque os arianos precisam de lapidação, precisam ser polidos, precisam ser civilizados, e esse ascendente Libra, ele tem a capacidade sedutora tão boa que ele consegue induzir os arianos teimosos a fazer coisas do jeito dele e a mudarem também, né? Então, como esse é um ascendente que está sempre considerando a opinião dos outros, ele pode muitas vezes começar a não saber o que ele quer, ele pode começar a se desconectar dos próprios desejos, né? E por isso também é importante os relacionamentos, porque aí a tendência é que ele vá se relacionar com os tipos arianos mais egoístas, mais ligados aos próprios desejos. Isso vai fazer com que toda a capacidade diplomática e política desse ascendente seja colocada à prova para lidar com esses destemperados arianos, e ao mesmo tempo com que ele possa também absorvendo essas características arianas, que são assim, às vezes de eu fazer o que eu quero fazer na hora que eu quero fazer, para que ele também absorva uma certa espontaneidade ou até uma impulsividade na vida, que pode ser interessante também para esse ascendente que pode ficar um pouco sem energia, né? E a gente pode pensar aqui que este ascendente Libra com seu descendente Áries é a posição clássica da bela e da fera, né? A bela, ou belo aqui, que vai seduzir a besta primitiva ariana cheia de desejos, né? A fera, né? E vai lapidar essa fera, né? E essa fera vai dar energia, vai proteger a bela. Então essa é uma relação clássica, né? De um ser mais sedutor, mais intelectual, que sabe achar a distância a estar das coisas, com um ser cheio de pulsões e desejos, que é a fera. E ao conseguir ser um pouco mais fera, né, esse ascendente Libra ele pode conseguir se importar um pouco menos com as opiniões dos outros, e aí relaxar um pouco mais e até conseguir atingir aquela leveza que esse ascendente tanto busca.
Para isso, então, ele precisa absorver um pouco dessas características arianas para saber ser mais egoísta, para saber ligar o foda-se em relação ao que os outros pensam sobre ele, para poder relaxar mais na vida. Outra característica desse ascendente é que ele nunca se deixa seduzir totalmente, ou nunca se deixa conquistar totalmente. A habilidade do elemento ar é sempre manter a distância das coisas. Então, é assim que ele mantém o fogo do desejo ariano aceso, nunca se deixando conquistar totalmente, porque se ele se deixar conquistar totalmente, há uma relação meio grudenta, e aí não há ar entre uma pessoa e outra, e aí não tem como o fogo, que sobrevive da queima do ar, arder em direção ao outro. Então era isso, né? Então esse ascendente Libra aqui, ele vai precisar pegar emprestado o fogo ariano, né? Que se manifesta em empolgação, coragem mesmo, coragem por viver novas aventuras e novas coisas, e com isso ele vai, né, desenvolver a habilidade diplomática, de ponderação e de equilíbrio para lidar com os tipos tempestuosos arianos, tá legal? Então agora vamos ver algumas pessoas famosas desse sedutor ascendente para ilustrar um pouco o que a gente estava falando, né? Como a gente comentou, o ascendente Libra tem essa postura mais política, então tem alguns políticos com esse ascendente, não necessariamente bons políticos. A gente vai começar com dois péssimos, né? Que é o Adolf Hitler e o Adolf Eichmann, né? Adolf Eichmann foi um dos braços direitos do Hitler, acusado de matar milhões de pessoas, né? Outros políticos com esse ascendente é o primeiro-ministro inglês Boris Johnson, ex-presidente americano Jimmy Carter, o presidente e sedutor John F. Kennedy, Keiko Fujimori. Aqui a gente tem uma dúvida, há sites que dizem que ele é ascendente Libra e há sites que dizem que ele é ascendente Escorpião, mas de qualquer jeito ele é de Libra, tem o Sol em Libra, que é o Gandhi. Esse seria uma figura clássica desse lado libriano, né, de, vamos dizer assim, ganhar uma guerra sem ser na violência, sendo na indução, na sedução e na condução mesmo, né? Então Gandhi, provavelmente, se não é ascendente Libra, é de Libra. Temos também a Ruth Cardoso, né, mulher do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que fazia um trabalho político muito bem feito, um trabalho social, né? Ela que implantou algum desses programas sociais, como o Bolsa Família, que até hoje estão aí. E vivia um pouco mais como a ascendente Libra às vezes vive nos bastidores, sendo a parceira do cara importante. Isso acontece muito com esse ascendente. Agora comentar de algumas pessoas artistas, né? E geralmente vocês vão ver que tem traços sedutores, né, nessas pessoas, como Britney Spears, Beyoncé, aquele ator famoso francês antigo Alain Delon, né? Olha que nome sedutor, Alain Delon, o bonitolfo, né? Que era escorpião ascendente Libra. Temos Carlos Gardel, Chet Baker, temos mulheres aqui brasileiras que foram musas, né? Ainda são, como Lúcia Veríssimo, Malu Mader. Temos uma atriz mais das antigas que chama Debra Winger, espero que seja assim que se pronuncie, mas essa atriz, ela fez um filme Cowboy do Asfalto, contracenando com John Travolta. E nesse filme é muito ilustrativo, é muito clássico essa ideia de ela ser uma mulher bonita, sedutora, namorando um cara meio selvagem, primitivo, tempestuoso, impulsivo, que era o papel do cara feito pelo John Travolta, né? Então ele era o cowboy do asfalto, ele andava naqueles touro mecânicos, e aí tinha aquela relação dos dois, e é bem ilustrativo, ainda mais porque ela, além de ascendente Libra, tem a Vênus em Áries, a Vênus no descendente, então ela se seduz mais ainda por esses tipos bravinhos, arianos, impulsivos, como foi o papel do John Travolta nesse filme, vale a pena. Outros atores aí meio sedutores, temos Harrison Ford, James McAvoy, Javier Bardem, Jennifer Aniston, Marina Lima, né, que tem aquele jeito leve e sedutor de cantar. Olha o clássico ascendente Libra, né, porque era Libra ascendente Libra, o Vinícius de Moraes, né, que cantava que era impossível ser feliz sozinho, e que era um grande sedutor, né, casamenteiro, casou não sei se 7 ou 8 vezes, até já velhinho, apaixonado, casando, né. Um dos poemas dele que fala do amor
tem bem a ver, né? Porque ele fala do amor como fogo, né? Que seja eterno enquanto dure. Então ele é ascendente Libra e ele busca Áries no amor, então o fogo, o amor para ele tem a ver com fogo mesmo, né? E para finalizar, separei mais umas pessoas de ascendente Libra aqui que eu coloquei como interessantes e interessadas, tá? Como, por exemplo, Jacques Cousteau, né? o explorador da natureza, Yoko Ono, Herbert Marcuse, Isaac Newton, Louis Pasteur, 2 cientistas. E para finalizar, 2 pessoas mais ligadas à poesia e à literatura, Eduardo Galeano e T.S. Eliot, grande poeta. Tá bom? Então era isso que eu tinha para falar sobre esse ascendente Libra hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se curtirem, dê um like lá, compartilhe o vídeo com quem gosta de astrologia. E era isso. Um grande abraço, até o próximo vídeo.